fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Vamos com a mensagem para esta tarde. A mensagem de hoje está intitulada: Na verdade, Deus é bom para você? Em verdade, Deus é bueno para ti? Todos nós já vimos a mão de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Como? Com orações respondidas, através de curas, através de cirurgias bem-sucedidas, o ingresso dos nossos filhos ao cocô, ao secundário, à universidade, portas abertas, compra de casas, compra de carros, e poderíamos enumerar muitas outras bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E geralmente nós dizemos: Deus é bom. Amém? Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um testemunho de um casal, Brian e Christine Taylor. Em verdade, é o blog da esposa, Christine. O blog está em inglês, tratado de traduzir mais ou menos. E diz mais ou menos assim, quero que vocês possam escutar com atenção. A filha deles, de 7 anos, teve que ser hospitalizada por 6 meses e passou por 6 cirurgias devido a uma doença no pâncreas. 7 anos, 6 cirurgias. Brian, o esposo, também foi demitido do emprego naquele ano. E vários membros da família morreram de tumores cerebrais no ano anterior. Christine, essa mulher, nesse processo, ela ficou grávida, esperando o 4º filho. E chegou a pensar que a vida era realmente dura. Ela conhece ao Senhor. O seu marido também serve ao Senhor. E ele escreveu isso no seu blog. Diz que tantas idas ao hospital com a sua filha a deixaram exausta. Mas sua fé nunca vacilou. A perda dos familiares do seu esposo, um após o outro, diagnosticados com câncer cerebral, grau 4, era incompreensível para ela. Mas, mesmo assim, manteve a sua fé. Ficar hospitalizada por 7 semanas e meia por descolamento da placenta foi terrível. Mas sua fé não foi abalada. Ela continuou confiando em Deus, que Deus estava agindo em seu favor. E embora não compreendesse necessariamente as provas pelas quais Deus estava fazendo a ela passar, dizia: há um plano de Deus por trás de tudo isso. E aqui eu quero que vocês possam prestar atenção, porque isso é o que ela escreve no seu blog. Mas, para mim, é o núcleo, é o centro da pregação de hoje. Ela disse: Deus e eu fizemos um pacto. Suportaria qualquer prova que me visse, desde que Ele reconhecesse até onde eu poderia aguentar. Esse foi o pacto que fiz com Deus. Eu suporto o que for, sabendo que Ele não pode cruzar a linha do meu limite de dor, mais do que eu poderia aguentar. Ele sabia que havíamos colocado esse limite. Prestem atenção, as palavras não foram escritas ao acaso, eu acho.
Deus sabia que havíamos colocado esse limite e que Ele não poderia ultrapassá-lo. E eu sabia em meu coração que Deus jamais cruzaria essa linha. Mas Deus cruzou. Dei à luz uma menina morta. Com a minha filha Rebeca, ainda em casa, sendo alimentada por um tubo, seu estado de saúde completamente incerto, dar à luz um bebê morto, me levou à conclusão inevitável de que Deus, em algum momento, cruzou a linha que havíamos estabelecido e não salvou minha filha. Meu limite foi ultrapassado. Meu pacto unilateral com Deus havia sido quebrado. E naquele momento, tudo mudou. O medo se apoderou de mim. Minha fé desmoronou. Meu bem-estar já não estava garantido. Se isso pode acontecer em meio às nossas grandes angústias, isto não era justo. E ela continua escrevendo no seu blog. Disse a Deus: você não está sendo justo comigo. Você quebrou um pacto que tínhamos. Pela primeira vez, me enchi de ansiedade. E aquela fé que tive durante todas as crises anteriores se esfumou. Mais para frente eu vou continuar com a história dessa mulher. Mas deixa-te dizer, a maioria de nós, hoje, nesta tarde, todos nós, mesmo que não tenhamos assinado, mesmo que não tenhamos um contrato assinado, temos um contrato. Temos um contrato, um acordo contratual com Deus. Todos nós assinamos um contrato que Deus não assinou, mas nós sim. Mesmo que não tenhamos feito isso por escrito, o temos confessado. Dizemos: eu prometo ser uma pessoa boa desde que Deus cuide minha família. Quero servir ao Senhor desde que Ele me dê saúde. Vou ser fiel e adorá-lo. Só peço que não me falte o pão na mesa. Estou disposto a ser fiel até o último dia e não falhar. Claro, desde que meu casamento esteja perfeito. Sempre em algum ponto implícito, mesmo se nós temos assinado, condicionamos a Deus. E dizemos: Deus, eu te amo, até que não cruzes certas linhas que não estou disposto a suportar. Proclamamos que somos incondicionais, mas em verdade não somos. Não somos. Sempre há um ponto em que dizemos: eu suportaria até isso. Mais do que isso, deixa de ser meu Deus. Deixa de ser meu Deus. E esta mulher, eu acho que é absolutamente franca. Ela disse: Deus cruzou o limite que havíamos estabelecido. A pergunta é: quem estabeleceu o limite? Quem estabeleceu o limite? Deus realmente um dia chegou até ela e disse: não cruzarei essa linha? Ou foi ela quem impôs isso ao Senhor? Eu te amarei desde que as coisas vão bem para mim. Se não, não te amarei mais. Te servirei enquanto tudo estiver favorável. Se os ventos forem contrários, não te servirei. Quem assinou esse contrato? Deus e nós?
ou apenas nós? E desde a posição, quando nós estamos bem, vamos a dizer, não, eu não faria isso. Mas quando estamos nas condições ruins, como estava esta mulher, estou seguro que talvez muitos de nós diríamos o que esta mulher está escrevendo no seu blog. Agora, quando Deus não satisfaz nossas expectativas, começa uma turbilhão de perguntas. Deus é realmente bom? Será que o seu poder é limitado? Será que a sua autoridade é restrita? Será que Deus pode fazer algumas coisas e outras não pode? Quantas vezes você já pensou, será que desta vez o diabo superou a Deus? O que cremos quando a vida não é tão boa conosco? Lembram de José? José no Egito. José lá no Egito, ele disse umas palavras ao faraó que me enchem de perguntas. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo a autoridade com que ele as diz. Me inquietam, mas notem o que José diz ao faraó. Gênesis capítulo 41, versos 30 ao 32, nova versão transformadora. Depois haverá 7 anos de fome tão grande que toda essa prosperidade será esquecida no Egito, pois a fome destruirá a terra. A escassez de alimento será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Quando o fato de terem sido 2 sonhos parecidos significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus e Ele os fará ocorrer em breve. Aqueles que conhecem a história, hoje que estão entendendo isso, o faraó teve 2 sonhos, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e o José está interpretando o sono. 7 anos de fartura, 7 anos de fome. E aqui José vê 2 épocas, abundância e escassez. E ele atribui ambas a Deus, a fome e a fartura. Ele vê as 2 sob a jurisdição divina. Ambas, segundo ele, foram decretadas por Deus. Agora, eu pergunto, como pode isso ser? A calamidade pode ser ideia de Deus? A fome que o povo iria passar aqui, é ideia de Deus? Claro que não. Claro que não. Deus não cria nem aposta na maldade. Olha o que diz a palavra. Jó, capítulo 34, versículo 10. Jó 34, verso 10. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. Deus é a essência do bem. Nele não há maldade. Nele não há maldade. Ele é soberano. E a palavra de Deus diz que Ele está no controle de todas as coisas. Daniel, capítulo 5, verso 21. A última parte do versículo diz: o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e a quem quer constitui sobre eles. Então, se Deus não envia as calamidades, talvez vocês agora estão perguntando, quem envia as calamidades? Não é Deus quem as envia. Deus não envia as calamidades, mas Deus as permite, que é algo muito diferente. Deus não envia, mas Deus as permite. E agora eu vou te dar as razões por as quais Deus permite as calamidades. Lembram quando Jesus chegou na região de Gadara e encontra ali um homem
cheio de demônios. E essa legião de demônios que estava no Gadareno é repreendida por Jesus. E eles pedem algo. Vamos ler. Marcos capítulo 5, versos 12 e 13. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. E Jesus logo lo permitiu. Jesus les dá permisso para sair do homem gadareno para entrar nos porcos. Os demônios têm que obedecer a Deus. Não porque eles se rebelaram ou porque não estão mais nos céus, ou porque Satanás caiu com a terça parte dos anjos, eles ainda obedecem a Deus. Deus ainda lhes dá ordens e eles têm que obedecer. Então aqui, Jesus les dá permissão. Do contrário, eles não tinham pedido a permissão. Eles falaram: deixa-nos entrar nos porcos. Eles teriam feito o que quisessem se respondessem só ao diabo. Mas Deus, o Senhor, les dá permissão, diz aqui este versículo 13. Ou seja, isso me leva à conclusão de que Deus permite que Satanás, em certas ocasiões, solte o caos, mas não permite que o diabo vença. Romanos 8:28, versículo que todos deveríamos conhecer de cor. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O que promete Deus aqui? Deus promete que tudo vai dar certo. Ele não disse que cada coisa será boa. E isso é importante poder entender, porque acontecimentos isolados podem ser ruins. Mas Deus promete que o final será bom. Que o final será bom. Tudo que te acontecer ajudará para o bem. Ok? Não é que cada coisa será boa. Haverá dias ruins e haverá também dias bons. Mas Deus te dá a promessa: tudo o que te acontecer acabará em vença. Você vai vencer. Você vai vencer. As coisas boas e as coisas ruins, isso, diz aqui o versículo, todas as coisas cooperam para o bem. E eu acho que isso deveria nos encorajar. Estou sendo claro até aqui? Te coloco este exemplo para poder entender melhor este versículo que o Senhor aqui está falando. Não está falando que cada coisa, diz que cada coisa junto contribui para que o todo seja bom. Quantos de vocês gostam de café? Todos, a maioria. E quando você tem um bom café, o que você diz? Que bom café, este café está gostoso, verdade? Alguém fala, os grãos do café que foram trazidos do Brasil foram excelentes. Alguém fala, a nova cafeteira que comprei faz o melhor café. A água que eu trouxe do Monte Fuji é que contribui para ter o melhor café. Não, ninguém fala isso. Nós falamos que os grãos que trouxemos do Brasil, a nova cafeteira que comprei, a água que veio aí do Monte Fuji, tudo junto, fez que eu possa beber um bom café. Dá para entender? Isso que o versículo está dizendo. Todas as coisas contribuem para ter algo bom. Para que o total, para que o resultado seja bom. Todo junto. Agora, nada na Bíblia nos levaria a chamar de boa, por exemplo, uma fome, um ataque cardíaco, um AVC, um acidente vascular cerebral, um atentado terrorista, um acidente,
São calamidades. São produtos de uma terra, um planeta Terra caído. Pelo contrário, a mensagem da Bíblia, especialmente aqui na história de José, nos compele a crer que a mistura de todas essas coisas, desses ingredientes, resultará em algo bom. José diz ao faraó: virá um tempo de fome, pero virá um tempo de fome tão forte que fará esquecer os bons momentos, os primeiros 7 anos de fartura, onde todo mundo estava feliz. Nos fará esquecer os bons momentos que vivemos. Mas foi Deus que decretou tanto a fome quanto a fartura. Podemos nos perguntar: o que é bom para Deus? Vamos deixar que Deus defina o que é bom. O que é bom para você? O que é bom para você? Responde para você mesmo. Se me perguntassem a mim o que é bom, minha definição de bom poderia ser, por exemplo, ter conforto, ter bem-estar, ter saúde, que tudo possa ir bem. Mas qual é a definição de bom para Deus? No caso do seu filho, a vida de Jesus consistiu em sofrimentos, em tormentos, na cruz, morte. E o que fez Deus? Deus misturou todos esses ingredientes para produzir a glória de Deus e a tua salvação. A glória de Deus e a tua salvação, a minha também. No final, foi bom, mas os ingredientes separados, em tormento, tristeza, morte, cruz. Mas Deus juntou tudo isso para que o resultado final seja bom. Seja a tua salvação e seja a minha salvação. Agora, mais uma pergunta. Deus pode cruzar o limite? Sim, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E nesta tarde é necessário decidir se confiamos nele ou não. Ele pode cruzar o limite. E para mim e para você nos restará outro caminho que... Não restará outro caminho o que decidir. O que vamos fazer? Será que seamos como esta mulher do blog? Que Deus cruzou o limite e ela não quer mais saber nada de Deus. Ou vamos a continuar confiando e descansando no Senhor? Não podemos dizer, não, há coisas que eu não vou permitir que Deus faça. E que? Quem somos nós para dizer para Deus, você não pode fazer ou você sim pode fazer? Olha, às vezes ouvimos coisas como: Deus jamais permitirá algo ruim na minha vida, porque Ele me ama tanto. Você já escutou essa frase? Com segurança que sim. Deus não vai permitir nada ruim na minha vida, porque Ele me ama demais. E isso é um ponto que, por não ser bem pregado nos nossos púlpitos, leva as pessoas à frustração. Olha, quando nós pregamos uma mensagem barata, aquela mensagem que tiramos uma parte da verdade e dizemos apenas o que as pessoas querem ouvir, eu posso comparar como um chefe. Um chefe que gosta de cozinhar só coisas doces, coisas aparentemente gostosas, mas sem nutrientes. E se você não tiver uma dieta de vegetais, com carnes e peixes, provavelmente a sua saúde vai acabar sofrendo. Se eu, como pastor, eu quisesse manter a todos vocês felizes,
eu poderia te dizer: irmão, Deus quer que você viva feliz nesta terra. E é verdade, Deus quer que você viva feliz nesta terra. Mas, para manter feliz você, eu compararia a felicidade com sempre ter dinheiro no banco. Diria: irmão, Deus quer que você tenha seu carro do ano. E a gente que nunca vai poder comprar um carro novo, um carro zero. Eu diria mais, a gente que nunca talvez vai ter carro nenhum. E o que faz a pessoa que não pode ter um carro? Se o pastor falou que Deus quer que você tenha um carro 0 quilômetros, o que vai fazer essa pessoa que não pode comprar um carro? Ela vai pensar: estou fazendo algo errado. Estou talvez em pecado. Deus não é bom comigo. Por pregar uma mensagem barata. Por contentar ou tratar de fazer felizes a congregação. Eu já vi curas. As vemos frequentemente na igreja. Temos muitos testemunhos. Deus me curou. A metástase sumiu. O câncer desapareceu. O tumor não está mais. O que o médico falou quando fizeram o exame não tinha. Não tenho câncer, não tenho nada. E falamos e damos glória a Deus porque Deus faz milagres. E Deus nos cura. Mas também eu sou consciente de que temos pessoas com enfermidades que não são curadas. Que continuam as pessoas com as suas enfermidades, que oram a Deus para curar e que Deus não as cura. O que pensa um pai que tem um filho com uma capacidade diferente dos demais? Ele pode se perguntar: fizemos algo errado? Estávamos em pecado? Olha, eu só ouvi muitas vezes quando era mais jovem. Uma criança nascia com uma anomalia. E as pessoas na igreja diziam: é o pecado dos pais, porque ela casou estando grávida. Desconhecendo os princípios divinos que dizem que todas as coisas são feitas novas se confessarmos nossos pecados. Olha, esse falso evangelho foi criado para assustar as pessoas. Foi criado para mantê-las sob um jugo. E passamos a ver a Deus como um policial cósmico, esperando que você erre para castigá-lo e lhe dar uma lição moral. Mas Deus não é isso. Deus não é isso. Agora, faço um alto aqui, também eu não estou dizendo que você pode fazer o que quiser. Não malinterprete o que estou falando. Porque a Bíblia diz que Deus disciplina a quem ama. Mas entende bem essa palavra? Diz disciplina, não diz castiga. Ok? Uma coisa é disciplinar, porque te amo. E outra coisa é castigar, porque você desobedeceu aos meus mandamentos. Ele te ama. Amém? Agora, se eu interpreto que, em algum momento, Deus vai cruzar o limite, eu entendo isso como ausência de bondade. Vou sofrer. Vou continuar com o vlog da Christine Taylor. Essa mãe que mencionei antes, né? Ela conclui sua declaração na internet com estas palavras: passei muitas semanas tentando entender por que um Deus tão amoroso pode permitir que coisas terríveis acontecessem à minha família. A única conclusão a qual cheguei, com a ajuda do Espírito Santo, é que eu tenho que renunciar ao limite que eu impus
a Deus. Tenho que abrir mão do limite. Se vou andar com o Senhor, preciso entregar a minha vida inteira, cada minuto dele, ao controle de Deus, sem pensar nos resultados. Minha vida e minha família estão nas mãos de Deus. Você crê nisso? Que a sua vida e a sua família estão nas mãos de Deus? Mamãe e papai, entrega a vida dos teus filhos nas mãos de Deus. Se você entrega a vida dos seus filhos nas mãos de Deus, então o solte. O solte. Não é condicional. Te entrego meus filhos, mas cuida deles. Deus, que não sejam rebeldes. E olha, Deus, com quem você vai casar. Que não trazam qualquer mulher aqui para casa, não. Te entreguei, Senhor, meus filhos. Sabe o que Deus te disse quando você condiciona Ele? Deus disse, ou você me entrega, ou fica com eles, e você cria do seu jeito, e boa sorte. Ou deixamos nas mãos de Deus, ou fazemos como nós queremos fazer. Então essa mulher disse, tenho que renunciar aos limites, porque o Senhor me fez entender que não há linhas que Deus não possa cruzar. Ela entendeu, não fizemos um trato juntos. Eu sozinha assinei o contrato dizendo, até aqui eu aguento. Mas agora entreguei a minha vida ao Senhor. E onde antes havia pânico, quando entreguei completamente a minha vida, agora há paz. Onde havia ansiedade, reina a calma. Porque entendi que eu disse, Senhor, está bem, o que tu fizeres será bom, porque creio que todas as coisas cooperam para o bem. Isso é confiar no Senhor. Isso é confiar no Senhor. Imagina que eu te digo, te convido a viver o dia dos teus sonhos. Qual é o dia dos sonhos? 24 horas em uma ilha paradisíaca. Sem preocupações, com a comida mais gostosa que mais você gosta, com as atividades que você mais ama. Você entra pela manhã e sai 24 horas depois. Quem não quiser ir? Só que há uma única condição. Sempre algo tem uma trampa. Né? Há uma única condição. Vai ter, escuta bem, vai ter 1 milésimo de segundo de desconforto. Vai ter 1 milésimo de segundo de desconforto. E você talvez pergunte por quê? Bom, é a condição. É a condição. Por razões que eu não posso explicar, tem que começar um dia com 1 milésimo de segundo de aflição. Talvez carregar uma mala muito pesada, um pequeno incômodo. Mas depois, o resto do dia será maravilhoso. Hoje que ninguém diria, não, se eu tiver que carregar uma mala pesada, não vou. Hoje que todos nós diríamos, por 1 milésimo de segundo e 24 horas de felicidade, claro que aceito. Pois bom, uma porção tão pequena de 1 segundo, 1 milésima de segundo, não é nada comparado com 24 horas, não é verdade?
E no relógio de Deus, você está vivendo essa milésima de segundo. Porque 80, 90 anos nesta terra são um sopro, comparado à vida eterna que Deus está te oferecendo. E Deus, um Deus que é tão grande, Ele disse: aguente esse pequeno desconforto, filhos. Qual é esse pequeno desconforto na tua vida? Talvez filhos um tanto desobedientes, um cônjuge ingrato, a casa que você anela ainda não chegou, tem que estar usando muletas, a saúde é frágil, tem que viver com insulina, tem que tomar a cada manhã 3, 4, 7, 8 comprimidos para poder manter seu corpo funcionando. E por quê? Porque é só um milésimo de desconforto. Só um milésimo de desconforto. Tua vida, diz a Bíblia, é um vapor. A Bíblia diz que tua vida é como um sopro. E comparado com o céu, comparado com a vida eterna, a tua dor não vai durar para sempre. Mas você sim, você vai durar para sempre. Você vai ter vida eterna. Amém? Romanos 8:18 diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa milésima de segundo, essas aflições no tempo presente. Por isso que o apóstolo Paulo, ele se tornou um super-herói. Jogavam a ele na prisão, ou açoitavam, e não conseguiam quebrá-lo. Claro que doía. Ele não era um super-homem. Mas o procônsul, o imperador romano, o César, não conseguia quebrar esse homem. Que é o testemunho de Paulo. Ele disse, em aflições, em perseguições, frio, nudez, ele dizia: sei viver em abundância, sei viver em escassez, tenho vontade de morrer, mas por amor a vocês não vou morrer, porque para mim o morrer é ganho. Mas vou continuar a carreira até terminar. E talvez nós podemos pensar, mas que segurança tinha o apóstolo Paulo. Se eu estivesse no lugar de Paulo, eu aguanto um naufrágio. No segundo, já começo a duvidar se Deus me ama. No terceiro naufrágio, eu vou embora da igreja. Prisão, eu aguento. Açoites, prisão e açoites. Ah, Senhor, que foi? Onde ficou teu amor, o teu cuidado? Mas Paulo, ele tinha presente que as aflições do tempo presente não são nada comparadas ao que ele iria desfrutar na presença do Senhor. Agora, mais uma vez, não me malinterprete. Não estou dizendo que você deve ser imune às amarguras. Okay? Não estou dizendo que você vai comemorar. Mas o que aconteça com você, eu sei que ninguém gosta da dor, ninguém vai comemorar, mas você deveria dizer, não importa, não importa. Não me coube passar um dia bom agora, me couberam dias ruins, esta não é a minha melhor época, mas mesmo assim eu vou descansar no Senhor. Olha o que diz Abacuque. Abacuque capítulo 3, verso 17, verso 18. Versículo que todos conhecem talvez. Porquanto ainda que a figueira não floresça,
nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Por que ele dizia isso? Por que Abacuque dizia isso? Porque eu vou embora daqui. Esta terra não é minha casa, estou de passagem. Aconteça o que aconteça. Ainda que a vida não floresça, ainda que não haja vacas no curral, ainda que tenha problemas, dificuldades e tudo, eu sei. Posso me alegrar no Senhor, porque eu vou na presença do meu Deus. Por que vou me preocupar? Se o meu destino final não é esse. E irmãos, essa é a verdade. Essa é a mordomia bem entendida. Desfruta do teu carro novo. Ou se não é tão novo também, desfruta. Desfruta se você tiver que pegar o trem. Desfruta o trem. Desfruta quando você pode comprar uma roupa linda, bonita. E desfruta também quando tiver que usar novamente este ano a mesma roupa dos anos anteriores. Desfruta. Por quê? Porque esta vida é passageira. Nosso destino final não é aqui. O profeta, antes mesmo de você nascer, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, o profeta Jeremias disse que Deus já havia contado teus dias. Deus vê a tua vida inteira. Desde que você nasceu, até que você vai no túmulo, até que você vai na sepultura. Deus já viu como teus dias vão terminar. E Deus sabia, voltando para José, Deus sabia que na vida de José haveria prisões, haveria cisternas, haveria perseguições, açoites, e que também haveria honra, também haveria glória. Deus sabe. Deus olhou a vida inteira de José e ele disse: eu amo essa vida para meu filho José. Só que José não podia ver o plano completo. Quando ele estava ali na cisterna, quando seus irmãos, por inveja, colocaram a ele lá dentro para vender a ele como escravo. Com segurança, em algum momento, José pensou: Deus me abandonou. Deus me abandonou. Deus virou um Deus mau. Porque todos nós passamos muitas vezes por essas situações. Olha, se vocês encontrar ou escutar nas redes um pastor que te disse que você terá somente alegrias, alegrias e alegrias, não acreditem. Não acreditem, ele é um mentiroso. A vida está feita de dias bons e de dias ruins. Ninguém é feliz 365 dias ao ano. Ninguém é feliz 24 horas do dia, ninguém. Temos momentos bons, temos momentos ruins, momentos alegres e momentos tristes. Se alguém aí do teu lado, amigo, vizinho, companheiro de trabalho, ou alguém mesmo na igreja, se alguém te diz: eu sou feliz sempre, eu acho que tem um problema mental. Porque ninguém é feliz sempre. O que sim nós podemos ter 7 dias por semana, 24 horas ao dia, os 365 dias do ano, é contentamento. Contentamento, que não tem nada a ver com felicidade. Contentamento é: eu me contento com o que tenho. Não tenho tudo o que quero,
mas amo o que tenho. Não posso alcançar meus sonhos, mas o que Deus me deu me alegra. Me alegra. Isso é contentamento. Se há muito, amém. Se há pouco, amém também. E ainda assim, vou agradecer ao Senhor. Pergunto, para terminar, mais uma vez, com o título da mensagem. Na verdade, Deus é bom para você? Sejam dias bons, sejam dias ruins, seja que venham calamidades nas nossas vidas, e que muitas vezes nos perguntamos, e Deus? Nesta manhã estava pregando no culto japonês, estava falando na parte da mensagem de Maria e Marta, quando Lázaro morre. E elas perguntam, Senhor, por que não estavas aqui? Te mandamos chamar. Se você estivesse aqui, o nosso irmão não tivesse morto. E às vezes nós fazemos o mesmo, Senhor, e por quê? Por que não respondiste? Por que permitiste que acontecesse isso? Deus permite coisas. Essa é a prova da nossa fé. Deus sabe das coisas que você tem necessidade, antes mesmo de você pedir. Então, hoje que nesta tarde você e eu deveríamos fazer uma última oração. Senhor, se quiseres me curar, faça a tua obra. E se eu tiver que me levantar todos os dias para me injetar uma insulina, para fazer diálise, para ter que tomar 3, 5, 7, 8 comprimidos, para que meu corpo esteja funcionando bem, vou continuar acreditando que Tu és um Deus bom. Amém? Vamos ficar em pé. E vamos orar. Deus é bom, não somente quando os milagres acontecem nas nossas vidas, nas nossas famílias, quando as nossas orações são respondidas. Deus continua sendo bom quando não vemos o obrar dEle, quando não vemos que as nossas orações têm uma resposta imediata. Deus sempre é bom. Porque lembra, uma milésima de segundo não é comparado a uma eternidade. Fecha teus olhos. E vamos orar, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque talvez muitos de nós, como esta mulher, Senhor, no seu blog, tenhamos colocado, Senhor, limites, linhas, que nós cremos, acreditamos que Tu não podes passar, Deus. Que eu posso aguentar sofrimento, dor, tristeza, até certo limite. Porque além disso, Deus, significaria que Tu não me amas. Mas muitas vezes esses limites, sempre esses limites, são colocados por nós. Tu nunca assinaste, ó Deus, um contrato para te comprometer que nunca cruzarias essa linha, não.
Tu disseste, oh Deus, que nesta terra nós teríamos aflições, mas que confiéssemos, que possamos confiar, porque Tu tens vencido o mundo. E que, Senhor, nós possamos confiar e descansar, que estamos na palma das Tuas mãos, e que, como diz o salmista, Senhor, por detrás e por diante, e em cima colocaste, Senhor, a Tua mão para nos guardar e para nos proteger. Que Tu tens planos de bem e não planos de maldade para nos dar, Senhor, um futuro e uma esperança. Obrigado, Deus, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam. E nós Te amamos, Senhor. E ainda que tivéssemos que passar por situações duras, por enfermidades, por mortes, por tristezas, por dificuldades, Senhor, nós continuaremos acreditando que Tu és um Deus bom. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Tus manos está este momento que despierto hasta el anochecer. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida he sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Y amo Tu voz, me has guiado por el fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida he sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios.
bondad de Dios. A música dice que Deus é bom, Deus tem sido bom conosco. Eu gostaria que você possa pensar por uns segundos, como que Deus tem sido bom com você? Talvez você tinha uma enfermidade grave, Deus curou você. Talvez o seu casamento estava por e Deus reconstruiu cada uma das partes do seu casamento. Talvez você vivia com um pai, com uma mãe, sempre brigando e o ambiente não era nada bom. Mas Deus deu para você um marido, uma mulher que agora faz feliz você. Deus tem dado a você uma família preciosa, com filhos lindos. Deus tem sido bom. Deus permitiu que você possa deixar o seu país, talvez lá sofrendo, talvez passando necessidades, talvez com problemas, e trouxe você até aqui para te dar primeiramente salvação, mas também para te dar uma vida melhor, e você ter a chance de dar essa vida melhor também para seus filhos. Deus tem sido tão bom. Que vamos a cantar mais uma vez essa parte do coro. E quando cante, pensa, lembra como Deus tem sido bom com você. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Palmas al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.